Ih, eu vou falar de um assunto que você não vai gostar, mas tudo bem. Lá vai Lula. Lula livre. Vamos lá. O rádio e a televisão tradicionais têm futuro? Essas mídias tão grandes e importantes, será que elas ainda vão se transformar novamente para ter um lugar daqui a alguns anos? Nós vamos falar sobre isso. E se você gosta desse tipo de assunto, dá o seu joinha, inscreve aí no nosso canal e aciona as notificações para ficar sabendo quando tiver novidades por aqui. Porque o Glitch está no ar. Bem, o rádio é provavelmente a maneira mais antiga da gente ouvir música, ouvir notícias, que surgiu há mais de 100 anos, muito mais de 100 anos atrás, e evoluiu, se transformou de diversas formas e está aí vivo até hoje. A televisão veio um pouco depois, mas com certeza ela tomou conta de um espaço importante nas nossas vidas. O tempo que a gente gasta e gastava mais, talvez hoje menos, na frente da televisão, era um tempo muito considerável e ela tinha um local de destaque na sala de todas as pessoas, porque as famílias se reuniam para aquele ritual de assistir à televisão. Ela também se transformou ao longo do tempo e agora a gente vai falar um pouco sobre essas transformações. Algumas características que esses meios de comunicação, como o rádio e a televisão, têm e sempre tiveram, eles foram importantes para fazer com que a notícia e a música chegasse na hora certa, chegasse corrido, né? Você tinha experiências ao vivo, sabia o que estava acontecendo em outros lugares do mundo, através das notícias do rádio e da televisão, mas eles tinham um probleminha, que é que você tinha que estar lá na hora que a programação estava passando. Com o tempo, vieram os dispositivos e ficaram baratos para você poder gravar e ouvir na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Fitas primeiro, depois vieram os meios digitais, como os CDs e até os pendrives, mas você não tinha a transmissão ao vivo, online, no exato instante em que ela estava acontecendo. Aí vem um fenômeno muito interessante, chamado de streaming, que não é novo. O streaming, dentro das redes e principalmente os primeiros meios de transmitir foram só para áudio, porque o vídeo ainda era muito pesado. Eles surgiram lá no começo dos anos 90, quando a internet estava nascendo. Junto com ela surgiram tecnologias como de uma empresa chamada Progressive Networks, que tinha um player chamado Real Player, e você conseguia ouvir áudio no seu computador e todo mundo ficava de queixo caído, porque você ouvia as coisas em tempo real, diferentemente do que já acontecia antes, que você, usando a rede, conseguia baixar um conteúdo, por exemplo, passar aí umas 3, 4, 5 semanas baixando um arquivo de vídeo, ou uma noite ou duas baixando uma música. Então você conseguia baixar e ouvir isso depois, na hora que você quisesse, mas você não tinha aquilo em tempo real. O streaming foi, finalmente, você ter o benefício de escolher ouvir a música que você quer, na hora que você quiser, sem a necessidade de ou esperar que a sua rádio preferida toque a música, ou esperar horas ou dias até baixar uma música para poder ouvir no seu dispositivo, que na época já existiam alguns players, né? Existia o Rio, né? O Diamond, vários players de MP3 muito antes do iPod, mas era ainda bastante complicado, era muito melhor você ouvir como a gente ouve hoje, na forma de streaming. Então o streaming começou lá nos anos 90, primeiro para o áudio, para as músicas, para notícias, e depois ele foi para o vídeo, porque as redes começaram a ficar mais velozes, não muito velozes, mas um pouquinho mais velozes, e aí a gente começou a utilizar inclusive para videoconferência. Surgiram as primeiras câmeras para fazer videoconferência, como a QuickCam, que a gente usava junto com um software chamado See You, See Me, que ninguém mais conhece, mas que foi o principal software para videoconferências em que você conseguia enxergar outra pessoa. Lembra-se que esse momento, anos 90, a gente está falando de conexão em linha de escada, então você só conseguia imagens em preto e branco e muitas vezes sem áudio, porque se você ligasse o áudio não tinha vídeo, se ligasse o vídeo não tinha áudio. Então era bastante difícil, muito complexo, as coisas mudaram, melhoraram bastante. E aí vem toda essa evolução do streaming, que é a banda larga, que permite que você tenha realmente, em tempo real, a possibilidade de ouvir a música que você quer, como nos serviços, né? O mais popular deles é o Spotify,
um enorme sucesso, mas existem outros serviços que oferecem qualidade e recursos semelhantes, né? Para quem usa iPhone, por exemplo, você tem os recursos da Apple, mas e o vídeo? Bom, o vídeo tem uma história um pouco particular, porque hoje o maior player, vamos dizer assim, dentro da área de vídeo por demanda, apesar de o maior conteudista de vídeos do mundo ser o YouTube, quem tem um negócio focado em exibição de produções profissionais de vídeo, tanto filmes quanto séries, é a Netflix. Mas para começar um pouco essa conversa, olha só, quando a Netflix surgiu, a gente não tinha banda larga. Então a proposta dela não era uma proposta de fazer transmissão por streaming. A Netflix surgiu como um serviço de aluguel de DVD pelo correio. Você assinava uma mensalidade fixa, isso não aqui no Brasil, isso só funcionou lá nos Estados Unidos por algum tempo. Depois eles mudaram para o que a gente conhece hoje. Mas naquele momento, você tinha uma assinatura fixa, entrava no site da Netflix, consultava o catálogo, né, de milhares de filmes que eles tinham para você poder alugar, e essa assinatura dava direito a você pegar ou 1, ou 2, ou 4, ou 6 DVDs a cada vez. Então, por exemplo, eu escolhi 4 DVDs, eu escolhia, eles mandavam pelo correio, junto com os DVDs vinha um envelopinho para eu devolver pelo correio depois para a Netflix, e aí eu assistia aqueles 4 DVDs, colocava tudo no envelopinho e mandava de novo para a empresa. E aí, quando eles recebiam, eles liberavam para eu poder alugar mais 4 DVDs. Então, era assim que funcionava. Até que num país onde você tem um correio relativamente eficiente, isso funcionou bem durante algum tempo, mas a Netflix ela tinha planos muito mais ambiciosos. E nesse momento, quem era líder desse mercado de assistir entretenimento em casa era uma rede enorme de locadoras de filmes chamada Blockbuster, que tinha franqueados no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e ainda existe a marca, mas aquela empresa, naquele momento, ela fazia o serviço tradicional. Você ia até a loja, escolher o seu filme, levar para casa, assistir, depois voltar até a loja e devolver. Naquele momento, a Netflix chegou a oferecer o seu serviço para a Blockbuster. Falou, olha, Blockbuster, vocês são tão poderosos, líderes de mercado, a gente é pequenininho, por que vocês não compram a gente? Nós temos aí um serviço já com um número grande de assinantes e estamos indo para o online, vamos para o streaming. A Blockbuster não acreditou que seria possível. E naquele momento decisivo, ela recusou de comprar por uma bagatela a Netflix. E o resto da história você já conhece. Possivelmente você já assistiu alguma coisa no Netflix e possivelmente você nunca entrou numa loja da Blockbuster, até porque as lojas não existem mais. São oportunidades que a tecnologia, a evolução da tecnologia vão criando para empresas novas surgirem, colocarem serviços novos, e o streaming foi tudo isso. Num dos episódios anteriores a gente falou sobre a transformação na música, teve um outro que a gente falou sobre a transformação nas imagens, nas câmeras, e quase tudo isso, tanto entretenimento de música, de filmes, de fotos digitais, foi abalado por essa tecnologia chamada internet, que com a banda larga ela realmente foi tomando conta de diversos setores do entretenimento, da comunicação, e hoje elas são praticamente dominantes, As pessoas já pensam logo de cara, quando você fala esse final de semana eu vou assistir um filme, ninguém pensa que você vai alugar um filme numa locadora, como era muito comum no passado. No máximo, as pessoas podem pensar que você vai até um cinema, mas cada dia isso fica também menos comum e a maioria das vezes as pessoas vão falar, você vai ver aonde? Na Netflix, na HBO Go, na Disney Plus, na Amazon Prime. Por quê? Esse negócio se tornou, lógico, algo altamente atrativo e todos os grandes players, todas as grandes empresas do mundo entraram nesse negócio com muito dinheiro, com muita capacidade de produzir coisas para atrair a sua atenção. E pelo jeito está dando muito certo, porque grande parte de nós realmente abdicou daquelas outros hábitos que a gente tinha de consumir conteúdo e nós estamos realmente usando streaming o tempo todo. Outras empresas como o YouTube, que não é especializado exatamente na comercialização de produtos comerciais, também disputa a atenção das pessoas e grande parte das pessoas hoje assiste muito menos televisão tradicional e ouve muito menos o rádio tradicional do que esses novos meios de consumir entretenimento, notícias e tudo mais, e informação. Então o que acontece é que, na verdade, nós continuamos assistindo televisão, mas não aquela tradicional televisão transmitida por uma antena.
Nós estamos usando a televisão que chega até a nossa casa por bits, via fibra ótica, ou satélite e tal. A mesma coisa com o rádio. O rádio continua existindo. O fenômeno dos podcasts mostra que o rádio é tão importante quanto era anteriormente. O que mudou é o suporte, é a base física. Ao invés de usar ondas eletromagnéticas, a gente usa bits. Às vezes o laser, a luz dentro da fibra ótica, ou às vezes também através de radiofrequência, mas codificada em bits, ou seja, conteúdo digital. Mas o conteúdo em si, a informação, o entretenimento, continua sendo feito de maneira tradicional. São pessoas criativas criando coisas interessantes, artes, música, cena, figurino, tudo isso sempre existiu e com certeza vai continuar existindo, que aliás vem lá do teatro para depois o cinema, para depois a televisão, até chegar no seu smartphone e muito possivelmente isso vai continuar existindo por muitas décadas ainda. O que muda são as tecnologias de suporte. Então, não fique com medo se você acha que a televisão vai desaparecer ou que o rádio não vai mais estar presente na sua vida. Sim, eles estarão, só que de um jeitinho diferente. Bom, gostou dessa história? Dá um joinha, assina o nosso canal e acione as notificações. Eu sou o professor Hélio Lemes e a gente se vê numa próxima edição do Glitch. Tchau!